Eu acho que é muito difícil para todos nós, brasileiros e brasileiras, estarmos tomando conhecimento destes fatos tão terríveis, ainda mais relacionados à nossa maior empresa e que é tão querida da população brasileira, um símbolo extraordinário desde que ela foi criada. Nós do Partido dos Trabalhadores, sobretudo para todos aqueles que em 10 de fevereiro de 80, como eu próprio, fomos cofundadores do Partido dos Trabalhadores, ali nos nossos objetivos e princípios estava ali muito claramente a defesa da transparência, da ética na administração pública, na vida política, o aperfeiçoamento da democracia. Diante dos fatos que estão vindo à tona, eu acho que claro, há uma cobertura por parte da imprensa, seja das emissoras de televisão, emissoras de rádio, os principais jornais e revistas brasileiras que estão com uma atitude, em grande parte, muito críticas com respeito ao PT, e isto dificultou até a vitória da presidenta Dilma. Houve procedimentos que não estavam de acordo com tudo aquilo que nós do Partido dos Trabalhadores exigíamos sempre de nós mesmos e de todos os demais governos em que nós fomos oposição, não é? Quem cometeu atos de corrupção, de enriquecimento ilícito no Partido dos Trabalhadores deve ser expulso e apurar completamente, claro, dar-se o direito de defesa a cada um dos indiciados, mas com a punição no rigor da lei. É preciso que nós venhamos a agir de outra maneira e sermos mais rigorosos conosco mesmo e para fazer com que o partido possa outra vez fazer jus à imagem que no começo do Partido dos Trabalhadores nós tivemos de ser um partido que tanto batalhava pela ética na administração pública, na vida política. Eu tenho a expectativa de que a presidenta Dilma vá a fundo na apuração destes fatos. O Ministério Público tem agido com muita determinação e rigor, e eu espero que isto ocorra mesmo, que seja feita a apuração completa. Eu acho que o Congresso Nacional poderia ter sido mais eficaz, mas problemas políticos fizeram com que as comissões parlamentares de inquérito não fossem devidamente a fundo. Cabe assinalar que isto afeta a todos os partidos, praticamente todos, que há alguns partidos, como o PSOL, que não aceita contribuições. Em São Paulo, que eu conheço melhor, todas estas grandes empresas, algumas das quais estão com seus diretores indiciados na Operação Lava Jato, deram contribuições muito significativas para os candidatos a governador, a senador, que eram nossos adversários. Eu espero que isso não mais haja e que possa haver em substituição o financiamento público, que vai ser mais equitativo entre todos e não vai ficar tanto essa disputa. Acho que podemos ter iniciativas de lei criativas que venham a contribuir para minimizar, evitar, acabar com a corrupção da maneira como agora veio à tona, foi revelada.
para mim, do Partido dos Trabalhadores, que considero tão importante a transparência, a ética na condução da vida pública, estes fatos me entristecem, nos entristeceram e tiveram um efeito muito forte. A chamada ação penal 470, o mensalão, tinha tido um efeito sobre a opinião pública. Estes episódios relativos ao desvendar dos fatos na Petrobras contribuíram muito para que houvesse, por exemplo, no estado de São Paulo, uma reação muito forte, quase que um tsunami sobre o Partido dos Trabalhadores. E eu próprio, nesta circunstância, desta vez, uma votação expressiva, 6.176.199 votos, mas 32,5% dos votos, e é da democracia. Desta vez eu perdi as eleições. As pessoas vieram, em geral, a ter um maior grau de participação nos destinos da nação. Eu acho que o processo democrático se aprofundou. Do ponto de vista do que havia anteriormente, eu acho que aumentou muito a possibilidade dos mais diversos segmentos estarem influenciando as decisões, tanto do governo Lula quanto da presidenta Dilma. Nestes anos, os dados indicam, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, registrados pelo IBGE, que houve uma diminuição acentuada da pobreza extrema, da pobreza absoluta e também da desigualdade socioeconômica. O que aconteceu nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma é que, de fato, houve para as populações mais carentes uma nítida oportunidade de eles passarem a melhorar e com maior força do que durante os governos tais como os anteriores, inclusive de Fernando Henrique Cardoso. Não que ele não se preocupasse também com os mais pobres. Está na Constituição, no artigo 3º, inciso 3º, que é o objetivo fundamental do país erradicar a pobreza, melhorar a distribuição da renda e diminuir as desigualdades de toda a natureza, inclusive regionais e tal. Um efeito da economia internacional, da recessão da economia internacional, que prejudicou bastante a economia brasileira no seu crescimento. Mas eu acho que tudo tende a melhorar, porque todos os países estão realizando ações para evitar a recessão, para evitar o desemprego, para conseguirem crescer mais rapidamente. Eu acho que em São Paulo, no Rio Grande do Sul e tudo, a natureza da crítica veemente e tão forte ao Partido dos Trabalhadores, isso eu senti na pele, não foi tanto por esta questão, foi mais com respeito à questão ética. As críticas que acabaram sendo formuladas com maior intensidade, e inclusive onde os meios de comunicação mais fortes atingem mais proximamente os paulistas, os gaúchos e outros, onde a presidenta Dilma teve uma menor proporção dos votos. Segundo aquilo que foi proposto e acatado por unanimidade no Senado e agora pela Câmara dos Deputados, a abrangência da renda básica de cidadania deverá ser alcançada em etapas a critério do Poder Executivo, priorizando-se as camadas mais necessitadas da população.
Eu acho que nós precisamos tornar mais equitativo o sistema tributário e fiscal brasileiro, pensarmos em formas de tributação que levem o Brasil a se tornar um país mais justo. Eu, inclusive, autor da lei que institui uma renda básica como um direito à cidadania incondicional para todos os brasileiros, que foi aprovada por todos os partidos, tenho recomendado à presidenta Dilma que constitua um grupo de trabalho para estudar as etapas da transição do programa Bolsa Família até que cheguemos um dia, se prepararmos o orçamento para isso, poderemos sim ter a instituição de uma renda básica de cidadania para toda e qualquer pessoa, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou mesmo socioeconômica. Nós temos o exemplo muito saudável deste ponto de vista da integração econômica, daquilo que é hoje a União Europeia. Os cidadãos de cada país têm hoje uma liberdade muito grande de estudar, trabalhar em outros países que não o seu. O dia que houver uma integração desta natureza, do Alasca à Patagônia, se nós conseguirmos fazer com que nas três Américas haja efetiva liberdade de movimento, não apenas de capitais, de bens e serviços, mas que, inclusive, do que é do ponto de vista mais importante dos seres humanos, o dia, por exemplo, em que houver aquilo que existe no Alasca, desde o Alasca até a Patagônia, o direito de todos partilharem de maneira comum da riqueza do estado do Alasca através de um dividendo que é igualmente pago aos seus 700 mil habitantes. Portanto, o dia que houver uma renda básica de cidadania do Alasca à Patagônia, não precisará haver mais todos os muros que separam, por exemplo, os Estados Unidos do México, não precisará mais haver aquele bloqueio com respeito a Cuba, dos Estados Unidos em relação a Cuba e tudo mais. E nós poderemos ter um espírito de integração muito maior aqui e daí com o resto do mundo. É importantíssimo, por exemplo, que nós tenhamos muito maior preocupação com o que é que vai ocorrer com o planeta Terra e o nosso país do ponto de vista das consequências das mudanças climáticas, descobrir o que é que melhor contribuiria ou contribuirá para chegarmos a esta nação justa que todos procuramos e queremos. Adoraria continuar porque eu gosto muito da minha atividade como senador. Ao longo destes 24 anos, eu fiz as coisas, assim, poderia dizer até apaixonadamente pelo meu trabalho, pelos objetivos que eu tanto desejo contribuir para que o Brasil alcance a condição de uma nação onde efetivamente tenhamos muito maior harmonia, fraternidade, solidariedade. A renda básica de cidadania, que eu vou continuar a lutar para que ela seja instituída, constituirá uma das
melhores maneiras de diminuir a criminalidade violenta. Você sabe que no livro primeiro de Utopia, Thomas More coloca um diálogo entre um cardeal arcebispo, um personagem, e um Rafael Iptolodeu, um português viajante, que Iptolodeu significa um contador de histórias. E eles estão debatendo como é que a instituição da pena de morte, recém-criada na Inglaterra, não havia contribuído para diminuir a criminalidade violenta, os assaltos, os roubos, os assassinatos. E eis que, então, Rafael Iptolodeu diz aos outros: muito mais eficaz do que você infligir estes castigos horríveis a quem não tem outra alternativa senão de primeiro tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver, é você assegurar a sobrevivência das pessoas. E com base nesta reflexão é que um amigo de Thomas More, chamado Juan Luís Vives, escreveu para o prefeito da cidade flamenga de Bruges um tratado de subvenção aos pobres, onde pela primeira vez propõe a garantia de uma renda para a população de Bruges, de uma cidade. Vou continuar a lutar por ela. Muito bem. Um homem na estrada recomeça sua vida, sua finalidade, sua liberdade, que foi perdida, subtraída, e quer mostrar a si mesmo que realmente mudou, se recuperou e quer viver em paz. Não olhar para trás, dizer ao crime nunca mais, pois sua infância não foi um mar de rosas, não. Na FEBEM, lembranças dolorosas, então. Sim, ganhar dinheiro, ficar rico, enfim. Muitos morreram sim, sonhando alto assim. Me digam quem é feliz, quem não se desespera, vendo nascer seu filho no berço da miséria.